Quando eu era mais nova, eu achava que só pessoas ricas aprendiam inglês. A primeira vez que eu escutei esse, quando eu era mais nova, eu pensei que fosse japonês, daí que eu prestei atenção. Gente, quando você não mora no Brasil faz muito tempo, você acaba esquecendo português, viu? Você pensa que é brincadeira? Tô de frescura, não. Só se você estudou a vida inteira em escola de inglês, tipo uma cultura inglesa da vida, ou você foi pra Disney quando fez 15 anos, ou se você ganhou um intercâmbio pra estudar inglês em outro país quando você terminou o ensino médio. Só se você estivesse nessa situação, você aprenderia inglês e essa seria a única forma. Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar 4 dicas que podem te ajudar a aprender inglês e 2 dicas não muito óbvias, tudo isso sem ser herdeira. Só pra dar, um disclaimer. Bem feita a introduçãozinha, né? Que todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, coisas que funcionaram pra mim, que são mais a minha opinião mesmo. Mas eu não sou profissional da área, mas eu espero que essas dicas possam te ajudar. Então, Foi interessante a humildade dela, né? Quando ela falou, não sou profissional da área, eu falei assim, eu posso fazer um react pra ver o que ela tá falando, se vai com as coisas que a gente estudou e tudo mais, né? começando. Dica número 1. Se exponha ao máximo em inglês. Tem um vídeo que eu gosto muito aqui no YouTube que ele trata desse assunto de uma forma, assim, excelente. Esse vídeo é do canal What I've Learned. Eu recomendo muito você assistir. Eu não tenho certeza se eles têm legenda em português. Esse vídeo é legal, eu assisti metade dele. Se você tem interesse de eu traduzir ele pra vocês aqui, coloca aqui embaixo pra mim. Mas tá aí uma chance pra você já engatar essa dica e já ir lá assistir esse vídeo com legenda em inglês. Aqui ele diz que o princípio da aquisição de um idioma é por meio de contexto, exposição, ouvir e pronunciar. Aqui ele também conta sobre uma palestra que eu acho super interessante do linguista Stephen Crusher, onde ele Falou do Stephen Krashen. Esse cara, pra mim, foi ele. Eu fiz o meu papel da minha dissertação, é assim que se fala em português. O meu último papel do mestrado, eu fiz no Stephen Krashen. O meu curso dos 150 textos em inglês surgiu das ideias do Stephen Krashen. Esse Stephen Krashen e essa ideia do comprehensible input é assim, você começa daí, né? Se você começar por qualquer outro lado, começa já errado já, na minha opinião, concordando aqui na opinião dela. acredita que My opinion, we all acquire language the same way. Yep. We acquire language in one way when we understand messages, or when we understand what we read. We call this comprehensible input. We've tried everything else. We've tried grammar teaching, drills and exercises, computers, but the only thing that seems to count is getting messages you understand, comprehensible input. So anything that helps make input comprehensible, pictures, knowledge of the world, realia, etc., helps language acquisition. Bom, em resumo, Antes dela comentar no que o Stephen Krashen falou, você tem que lembrar que o Stephen Krashen, ele fala assim, trocentas línguas. Então o cara, assim, não é só um estudante da língua inglesa, ele é um estudante de línguas. E ele usa esse comprehensible input, tem os outros caras também, que eles usam esse mesmo sistema de comprehensible input para aprender outras línguas também. você tem que consumir o máximo que você puder no idioma que você está aprendendo. Seja por meio de filmes, séries, documentários, jornal, e tudo isso tem que ser em inglês. E a ideia aqui é você fazer isso todos os dias, o máximo de horas que você puder. Claro, sem legendas em português, talvez legendas em inglês no começo. Por exemplo, assim que o YouTube começou a ficar uma plataforma um pouco mais popular, e aí começaram a ter um pouco mais de pessoas criando conteúdos e tal, foi uma época em que eu comecei a usar mais o YouTube. Eu lembro que eu conheci uma menina. Antes dela falar dessa menina, só colocar um pequeno detalhe aqui. Gente, tem um youtuber que ele fala assim, você só se joga no mar. A ideia aqui não é se jogar no mar. Porque se você se joga no mar e você não entende nada daquilo que você está escutando, o que acontece? Você vai aprender, assim, muito, muito pouco. Isso não é comprehensible input. Se jogar no mar não é comprehensible input. Se jogar no mar é você ficar ali escutando sem entender. Comprehensible input é exatamente o contrário. É você escutar entendendo aquilo que está sendo falado. Se você não entende, você vai afogar, certo? Se você não entende, você não está aprendendo nada. A ideia do comprehensible input é você assiste uma coisa. Por quê? Porque tá ali o que a pessoa tá fazendo, certo? Que a pessoa tá falando, mas às vezes mesmo nos filmes que você tá assistindo, você não vê conexão. E quando você não vê conexão e você não consegue entender o que está sendo mostrado na TV, daí não é comprehensible input. Você tá voltando a se jogar no mar e, de novo, você se joga no mar, você vai afogar.
e ela morava nos Estados Unidos e eu amava os conteúdos dela. Tipo, o formato dos vídeos dela, que pra mim eram super originais. Pra mim ela tava muito à frente do tempo dela. Ela começou a criar conteúdo no YouTube muito antes de, sei lá, se tornar popular até mesmo no Brasil. E eu gostava tanto dela, eu achava ela tão incrível, eu era tão obcecada por essa menina, que eu queria muito entender o que ela falava, sobre a opinião dela sobre as coisas, ou sobre as coisas que ela tinha comprado, ou que ela tava fazendo. E eu lembro que naquela época eles tinham acabado de colocar a opção de legendas geradas automaticamente. Ela deu uma outra dica dentro da dica, e essa dica é maravilhosa. Qual é? Você se obcecar por alguma coisa, você ficar totalmente doido por alguma coisa. O que acontece? Isso aí vai te levar a fazer mais daquela coisa, certo? Gente que aprende vendo filme ou videogame. Por quê? Porque não dá conta de parar de assistir filme, não dá conta de parar de jogar videogame. Ué, a lógica vai aprender. Por quê? Porque você está em contato direto, certo? Essa obcecação, existe essa palavra? Essa obcecação pela aquilo que você está estudando, se aquela coisa é em inglês, gente, ajuda demais. Em inglês, só que era muito ruim. Não era tão boa como ela é hoje. Mas mesmo assim, eu colocava a legenda gerada automaticamente. Enquanto eu assistia, eu abria um bloco de notas, eu anotava tudo que ela tinha falado e aí eu traduzia no Google Translator para pelo menos eu ter uma ideia do contexto. Aí, ela não tá só escutando por escutar, ela tá escutando, fazendo a tradução, mesmo que usando o Google Translate, que às vezes não sai direito, mas pelo menos você tá entendendo, certo? Nossa, genial, muito legal. E logo eu fui descobrindo outros canais no YouTube que eu também achava super legal. Por exemplo, BuzzFeed, eu acho que eu assistia todos os vídeos do BuzzFeed. Tinha o BuzzFeed Violet, Yellow, consumi todos os vídeos. College Humor, H323 também, quando eles estavam assim na época primórdia. E eu amava o conteúdo deles, eu assistia todos os dias. E assim, em questão de poucos meses, meu inglês, ele simplesmente decolou. Então, em resumo, o inglês que eu sei hoje, 80% ele veio daqui. Isso. Do YouTube mesmo. Dica número 2 é ler em inglês. Pode parecer um pouco intimidador você pegar um livro em inglês e você ir subir nas páginas e você não entender nada. E muita gente recomenda começar a ler um livro, por exemplo, do Harry Potter. Na minha opinião, é o pior livro que você pode tentar começar a aprender a ler inglês. Concordo. Você vai pegar um livro que já é mais avançado? Não, de jeito nenhum. Certo? Tem uma série, você pode comprar na Amazon, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para vocês, chama Graded Readers. Você pode comprar na Amazon, você vai lendo e vai aumentando a dificuldade dos textos. Isso aí é excelente, certo? Você começar a ler uma coisa que já é muito difícil demais, certo? De novo, aquela dica que ela deu, sem querer dar, se você acha um livro que você tá assim, obcecado e você tem que entender e quer ler mesmo, daí sim vale a pena, compra um livro em inglês ou veja aí na internet e vai do jeito que ela falou, frase por frase, vai anotando no ladinho e vai aprendendo desse jeito. Porque é um vocabulário muito complexo, com personagens complexos. Qualquer livro de fantasia, na verdade, eu acho que é uma péssima opção. E eu não consigo acreditar como que pessoas aprenderam inglês com esses livros, porque, na minha opinião, eles são impossíveis. Pra mim... Eu acho que o detalhe tá aqui, né? As pessoas aprendem porque estão obcecadas e vão atrás. É melhor uma coisa que você tá obcecada que seja mais difícil do que uma coisa que você não tem interesse nenhum que seja super fácil pra você. Quando meu inglês eu tava começando, eu tava muito no básico, eu fiz duas coisas. Como eu trabalho com TI, tinha que aprender algumas coisas em fóruns ou ler algum tutorial de como fazer alguma coisa. E eu sempre dava preferência para fazer aquilo em inglês. E muitas vezes não tinha opção traduzida para português. Então eu me forçava a tentar entender. Eu lembro que eu tinha comprado um livro e eu destrinchei aquele livro para me tentar aprender as coisas e aquilo pelo menos me ajudou a ter o vocabulário da ferramenta que eu usava. Mas outro tipo de livro também que pra mim funcionou muito, que é o livro Hábitos Atômicos. Eu sei, ele é um livro que talvez as pessoas não curtam muito, porque ele é meio autoajuda, mas sério, ele é um livro super interessante, ele dá dicas, valiosas que eu levo até hoje pra minha vida. E ele tem um nível de inglês que ele é um pouco mais simples de você acompanhar, porque ele fala coisas mais do dia a dia, a estrutura dele é um pouco mais simples. Eu acho que é um excelente livro pra você tentar começar. E de quebra você aprende várias coisas, te dá várias dicas, que inclusive você pode tentar aplicar para você aprender inglês. E com certeza, no começo, você vai tentar ler as frases e você não vai conseguir entender. Mas aos poucos, você vai começar a entender algumas letras, algumas palavras.
você vai começar a ver reconhecimento de padrões de frases. Dica número 3. Praticar a conversação é subestimado. Não tenha pressa. Muita gente acredita que praticar o inglês com nativo é o que vai fazer você fluente. Não vai. E aqui eu quero voltar na apresentação do Stephen Krashen, onde ele dá um exemplo sensacional. Imagina que você visitou um gringo e achou que essa seria a sua oportunidade de treinar o inglês com conversação, e ele chega e já começa assim. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. E aí, entendeu alguma coisa? Será que se ele falasse mais devagar ficaria mais fácil de entender? Ou se ele repetisse, ou se ele escrevesse. Agora imagine uma outra situação. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. 2 Ohren. 3 Augen. 3 Augen. Ist das richtig? 3 Augen? Nein. Wir haben nur 2 Augen. Mund, verstehen Sie Mund? Und dann, hier ist eine Zigarette, ja? Nein, Zigaretten sind nicht gut. Então, de novo, quando a gente entende a mensagem que o outro tá passando, é que adquirimos um idioma. Não é como a pessoa tá falando, mas sim o que ela tá falando. Por isso, consumir conteúdo, consumir mensagens, vai ser muito mais efetivo do que tentar na força bruta uma conversação em inglês. Até porque, falar não é praticar. Agora, praticar o inglês, isso sim é bem importante. Existe uma técnica chamada shadowing. Antes dela ir pro shadowing, sempre falei isso, né? Principalmente no curso que a gente faz, no curso dos 150 textos, tem ali, o aluno fica 3, 4, 5, 6 meses às vezes no período silencioso. O que é o período silencioso? É o período que você não precisa falar nada. E período silencioso é o silent period, vem do Krashen também. É o período que você não fala nada. Por quê? Porque você não tem inglês suficiente na sua cabeça. Se você não tem inglês suficiente na sua cabeça, o que você vai falar? Não vai falar nada, certo? Então tem esse período silencioso. Concordo completamente aqui com a Lorena, nessa ideia de, no começo ali, esquece falar com nativo, esquece falar com ninguém. Você começa a montar aqui o seu iceberg, que eu falo, né? O seu vocabulário dentro da sua cabeça, montar as frases, os padrões e tudo mais. Vamos ver o que ela tem para falar aqui do shadowing. Onde basicamente você imita a pessoa falando inglês. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre fazia isso porque eu achava simplesmente legal. Às vezes eu colocava ali na televisão um personagem falando ou uma cena específica e eu via o personagem falando inglês e eu tentava falar igual. Daí eu voltava, tentava de novo, até eu sentir que eu tava falando igual o personagem de alguma forma. E fazendo isso, eu sinto que eu fui pegando essa pronúncia do inglês. E eu fazia sem nem saber da existência dessa técnica, eu só fazia porque eu achava legal mesmo. Isso, de certa maneira, me ajudou muito. Então, às vezes, se você pegar um vídeo no YouTube ou alguma série na Netflix e você tentar imitar aquela pessoa, aquilo vai te ajudar a você praticar a entonação das palavras numa frase. E pra mim isso ajuda muito. Porque você ter uma boa pronúncia ajuda demais. Às vezes você não tem o inglês perfeito em nível de gramática, de vocabulário, mas você saber falar bem as palavras já muda tudo. E agora eu vou falar sobre... Ok, antes dela ir pro próximo, esse negócio do shadowing também, uma das coisas que eu fiz bastante aprendendo, nem sabia do shadowing, mas é cantando junto com os americanos, certo? As canções americanas, você canta junto, devagarzinho. No começo você vai estar super diferente, né? É o Hi Lorena. Hi Lorena. Mas daí depois vai melhorando e vai melhorando até que você chega bem perto da entonação nativa da palavra. Recomendo também, assim, deve ser assim, 10% do seu tempo de estudo, né? Não vai virar 90% shadowing e 10% comprehensible input. O comprehensible input é o mais importante, principalmente no começo. 2 dicas do que não fazer. Tá bom, talvez não fazer seja muito pesado, mas 2 dicas populares em que eu não acredito que são tão eficientes e vou explicar o porquê. Dica número 1. Intercâmbio só serve se você já sabe inglês. Talvez essa seja uma opinião também muito impopular, mas pra mim, o intercâmbio ele só vai ser efetivo de verdade se você já souber inglês. E ele vai só servir para você ajustar algumas arestas. E é claro que existem várias exceções. Eu conheço pessoas que foram fazer intercâmbio sem saber nada de inglês e deu super certo, eles aprenderam e falaram, foi tipo sucesso. Mas eu conheço mais pessoas que foram fazer intercâmbio, só gastaram dinheiro, tempo
e voltaram pro Brasil sem conseguir falar nada de inglês. E eu entendo isso de acontecer. E às vezes não significa que a pessoa tenha sido preguiçosa ou que ela, sei lá, não se esforçou o suficiente. É que você estar num país em que fala o idioma que você tá aprendendo não necessariamente vai fazer você aprender aquele idioma por osmose. Infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Acho que todo esse processo de aprendizado do básico, do intermediário, é todo avançado, dá pra você fazer do quarto da sua casa. E sobre esse assunto, eu sou a prova disso, porque eu morei na Bélgica e eu não falo nenhum dos idiomas oficiais do país. Eu morei 4 anos lá, eu ouvia holandês todos os dias, as pessoas na rua, no supermercado, pagando boleto, declarando um imposto de renda, e eu não sei falar nada. Então, isso é possível que aconteça no intercâmbio também. Eu imagino que uma pessoa, se ela quer fazer esse investimento no intercâmbio, que é um dinheirão, que pelo menos ele seja o mais efetivo possível. Então, eu só recomendaria fazer o intercâmbio nessa condição onde você realmente só vai lá para ajustar as arestas. E a minha... Sempre falei isso também. Sempre, sempre, sempre. Você vem para os Estados Unidos, vai para Inglaterra, sem falar nada de inglês, que você vai aprender com o quê? Você não tem base nenhuma para colocar inglês em cima, certo? Então, espera o período silencioso ali, pelo menos os 6 meses antes de ir, certo? E se você vai fazer um intercâmbio, não vem fazer daqueles intercâmbios que eles vão te levar para cá e para lá para ser só turista. Isso se chama turismo, não é intercâmbio. Intercâmbio é aquele que você vem numa escola de inglês, eles fazem o teste do seu nível, certo? Tem várias coisas ali. Muito, muito boa dica, totalmente concordo. Minha dica número 2, que também pode ser meio impopular, e que eu também já acreditei que seria a melhor opção, é aulas particulares com professores nativos. Isso pra mim é uma das piores coisas que você pode inventar de gastar seu dinheiro. E um dos motivos pelos quais eu vejo que isso não faz o menor sentido você dar preferência, investir seu dinheiro num professor nativo, é que, primeiro, muitos professores, muitas pessoas vão pro Brasil e eles falam inglês, então eles pensam que é uma oportunidade deles fazerem dinheiro dando aula. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não têm estudo por trás. Às vezes eles nem fizeram curso de como ser professor, porque não é você simplesmente chegar lá e falar. Você tem que saber toda a estrutura para você ensinar outra pessoa. Verdade demais. Se você só tá procurando um parceiro para conversar, é uma coisa. Você quer um professor para te ensinar, que nem o que ela tá te ensinando aqui, certo? Ela é melhor que muitos dos professores americanos, porque o que ela tá te ensinando é didática, certo? Tá falando de comprehensible input, de shadowing, certo? Eu fui para a universidade aqui nos Estados Unidos, peguei um mestrado, e o meu mestrado é para ensinar gente que não sabe falar inglês. Imagina, é dedicado demais, é específico demais, certo? Você pegar aí qualquer um para tentar te ensinar inglês, não rola. E aí no final você vai gastar o dobro ou o triplo do preço de um professor brasileiro, e no final das contas você só vai se frustrar, porque não vai fazer a menor diferença no final das contas. Se você quer ficar exposto a um gringo falando, procura no YouTube um americano ou um inglês, ou sei lá, e escuta ele, tome aquele conteúdo, escuta ele falando, que vai ser 1000 vezes mais efetivo do que você pagar uma aula particular com um americano. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, concordei, a última é que eu concordo e discordo, certo? Porque eu concordo que ela tá falando, você pegar um professor americano que não sabe ensinar, não adianta nada. Agora, você pegar um professor americano, por exemplo, que nem eu não dou aula particular, não tô nem falando aqui pra arranjar aluno, não. Mas uma pessoa que nem eu, que saiba as técnicas, saiba a didática, saiba ver onde que o aluno tá e onde que o que o aluno precisa, aí vale bastante a pena. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que elas possam te ajudar de alguma forma. Deixa nos comentários se vocês tiverem qualquer dúvida ou se vocês não concordam com alguma coisa que eu tenha dito. E é isso. Então, até a próxima. Tchau! Muito bom o trabalho da Lorena, achei muito legal. Inclusive, mandei uma mensagem para ela no Insta, vou abrir aqui para vocês. Ela falou assim: um salve para os seguidores do Dan. E se vocês quiserem saber mais sobre carreira de TI e trabalhar fora do Brasil, dê uma olhada no meu canal. Vou deixar o canal dela aqui para você ir lá se inscrever se você está interessado. E também vou deixar aqui o link do outro vídeo. Se vocês pedirem, eu vou fazer aqui a tradução dele para vocês aprenderem mais inglês ainda. Fica para todos vocês, aquele abraço.